Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito para você que me segue nos endereços Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Também pode digitar @Paulo Roberto Maciel 6 /, vai ao Instagram diretamente, @Paulo Roberto Maciel 7919. E você pode ir para o blog, onde tem muito texto, porque eu sou formado em letras no curso superior e gosto de escrever. Sou licenciado para o magistério. Então, com esse gosto pela escrita, eu deixo muito texto. Eu pesquiso muito, coloco lá, deixo à disposição para ser usado com responsabilidade. Porque um texto usado de forma errada pode prejudicar. Então, cuidado, tá bom? Mas vai lá no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, na Igreja Católica Apostólica Romana. É o mesmo texto para o mundo inteiro. Já pensou que beleza? É a Igreja Universal, a Igreja Católica, que, traduzindo sinonimamente, quer dizer universal. Todo o universo é a igreja que salva. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, que foi médico e secretário do apóstolo São Paulo, além de ser o biógrafo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa à escolha. Vamos à primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, versículos do 1º ao 12, 17 ao 18. Vamos a essa leitura que é muito bonita, hein? Prestem atenção. Naqueles dias o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, a aliança com Abrão, que posteriormente passará a ser chamado de Abraão. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 104,
na Bíblia Vulgata, ou 105 de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Vamos primeiro recepcioná-lo. Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Jesus, que pagou pelos nossos pecados morrendo na cruz e venceu a morte, ressuscitando e ascendendo ao céu. Olha, o Senhor sempre está disposto a fazer aliança conosco. Para isso é preciso que sejamos pessoas de muita fé, exemplo de Abrão ou Abraão, e busquemos produzir frutos de amor, justiça e bondade. Vamos saber um pouco mais sobre esse primeiro texto que fala de Abrão ou Abraão. Gênesis 15, versículos do 1º até o 18. Deus promete e o homem aspira, mas nada ainda acontece. Deus desafia novamente Abrão com a promessa e ele acredita e confia. A justiça do homem consiste numa entrega confiante ao Deus que garante cumprir o que promete, quando ainda nada pode ser verificado. Conforme
está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abraão pede um sinal, e como sinal, além da criação de uma aliança com Noé, temos aqui a terceira grande aliança. Ora, a aliança era um acordo em que ambos os contraentes se empenhavam entre si. Era concluída com um rito no qual os contraentes passavam entre animais divididos. Quem violasse a aliança teria a mesma sorte que esses animais. Notemos que somente Deus, representado na fogueira, na tocha, passa entre os animais. E a aliança com Abraão é um empenho exclusivo de Deus. Só Deus pode realizar aquilo que prometeu. Então, esse esquema do êxodo é fortemente representado no texto. Deus faz Abraão sair de Ur, dos caldeus, para dar-lhe a terra. Versículo 7. Versículo 7. Da mesma forma, os descendentes de Abrão serão escravos no Egito, e Deus os fará sair de lá para lhes dar a terra também, a terra prometida. Versículos do 13 ao 20. Sair para é um movimento de libertação que torna possível, tanto para o indivíduo como para o povo ao qual ele pertence, caminhar para a vida. Vamos agora saber um pouco mais do Evangelho. Aqui no livro Palavra e Vida temos uma reflexão. Mateus 7, versículos do 15 ao 20. Nestes últimos dias, as palavras de Jesus pertencem ao melhor da sabedoria popular e do senso comum. Nenhuma das duas está longe da autêntica sabedoria a que nos conduz a uma vida boa. O Espírito de Deus sopra onde e como quer. E de muitas maneiras, a humanidade foi sendo ensinada a viver bem, a ser feliz, no melhor dos sentidos. Jesus, com sua autoridade, refere-se a essa experiência popular e nos recorda a obrigação de dar bons frutos e ficar atentos aos frutos que produzem nossos irmãos e irmãs. Isso é mais importante do que muitas palavras e belos discursos. É uma reflexão muito filosófica, a meu ver, né? Vamos aqui a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. No Antigo Testamento, os falsos profetas eram o tormento dos verdadeiros profetas de Deus. Prometiam que não podiam dar. Eram complacentes com os vícios humanos em vez de corrigi-los. Não faltarão nas comunidades cristãs os falsos profetas contra os quais Jesus previne seus discípulos. Mateus 24, versículo 11. São pessoas mal intencionadas. É necessário cada um ficar atento aos frutos que elas produzem. Se forem gente do bem, farão obras boas. Se não, serão como balões portadores de vento. A advertência de Jesus atinge, antes de tudo, as lideranças religiosas. Sua vida é reflexo daquilo que pregam. Será? Sua vida é reflexo daquilo que pregam. Mas é um apelo a todos os cristãos, mais do que uma doutrina que se deve conhecer. O cristianismo é uma forma de vida. Então cabe aqui a pergunta: quais são os frutos que eu estou produzindo para o reino de Deus? Quais são os frutos que você produz para o reino de Deus? Vamos agora aos santos do dia, porque eles produziram frutos, muitos frutos bons. Santo do dia 25 de junho, São Máximo de Turim, foi bispo do século V. São Próspero de Aquitânia, outro santo. Próspero é santo de 25 de junho, foi monge e morreu mais ou menos no ano 463. Combateu com energia os hereges semi-pelagianos. É autor de várias obras de teologia, muitas delas para defender a doutrina agostiniana sobre a graça e o dom da perseverança. Foi chanceler de São Leão
Magno. Santo do dia 25 de junho, Santo Adalberto, diácono e abade, faleceu no século VIII. Foi discípulo de São Willibrordo. Ajudou-o a evangelizar a região de Egmond, na Holanda. Santa do dia 25 de junho, Santa Eurósia, foi virgem e mártir. Faleceu em 714. Princesa da Boêmia, foi casada com o herdeiro de Aragão e Navarra. Morreu confessando a fé em Cristo Jesus. Santo do dia 25 de junho, São Salomão mártir. Não é o Salomão rei, é São Salomão depois de Cristo. São Salomão mártir, faleceu no ano 874, enquanto foi rei da Bretanha, Inglaterra. Ampliou os mosteiros, instituiu sedes episcopais e manteve a justiça. Mas, tendo abdicado, foi cegado e morto dentro de uma igreja por seus inimigos. Santo do dia 25 de junho, São Guilherme de Vercelli, abade. Ele faleceu em 1142. Foi um grande apóstolo da vida de oração e contemplação e fundou numerosos mosteiros na Itália meridional, morrendo em Goleto. Eu tenho aqui até uma história maior sobre este santo. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Guilherme de Vercelli, com 14 anos, fez uma coisa semelhante àquela que Francisco de Assis faria mais de 100 anos depois. Deixou a vida de riqueza da família, renunciou ao título nobiliário, o título nobre, vestiu uma túnica rude e partiu para a vida religiosa. Por volta do ano 1099, Guilherme partiu para o santuário espanhol de Santiago de Compostela. Cumpriu 5 anos de serviço a Deus, se alimentando com pão e água, vestindo cilício, dormindo no chão de colóquio, diálogo íntimo com Jesus e ardente anúncio do Evangelho. Depois Guilherme voltou para a Itália, com o objetivo de partir para Jerusalém, para a Terra Santa. Nas proximidades de Brindes, foi agredido por ladrões que, não encontrando nada para roubar, o agrediram violentamente, impedindo a viagem para a Terra Santa. Recuperado do espancamento, encontrou-se com João de Matera, o futuro santo, que havia conhecido antes, que lhe disse que, por detrás da agressão sofrida, poderia estar oculto um sinal maior: dedicar-se à sua missão de apóstolo na Itália. Em 1118, voltou novamente para Irpínia, aos pés do Monte Vergine, na Itália, que o escalou até encontrar uma grota onde se deteve. Ali, o peregrino se tornou eremita, isto é, viveria na solidão com Deus. Sua fama, no entanto, se espalhou e diversas pessoas chegavam ao lugar onde se encontrava a cela do monge Guilherme. Assim, o eremita tornou-se abade. Foram poucas as regras escritas, ditadas e mostradas com seu exemplo: penitência rigorosa, oração, prática de caridade com os pobres. Essas regras mostradas com seu exemplo. Este foi o broto da sua congregação dedicada a Maria, oficialmente reconhecida em 1126. No entanto, os pés do eremita queimavam. Certo dia, o santo peregrino confiou a um discípulo da nascida abadia de Monte Vergine e retomou sua estrada. Olha, ele confiou a um discípulo a recém-nascida abadia de Monte Vergine e retomou a estrada, indo a Irpínia e Sânio, da Lucânia até Apúlia, Sicília, localidades italianas. Os príncipes normandos e as pessoas paupérrimas que o encontravam ficavam fascinados
Notou-se aí a verdadeira espiritualidade peregrina naquele que encontrou Jesus através das experiências de viajante, recordando que todos nós somos passageiros neste mundo. Em 1142, São Guilherme entregou seu espírito em um de seus mosteiros na Irpínia, em Goleto, 800 anos depois de sua morte. Em 1942, o Papa Pio XII o proclamou padroeiro principal da Irpínia. Aí a história mais longa de São Guilherme de Vercelli. Santo do dia 25 de junho, São João de Espanha. Foi monge e faleceu em 1160. Nascido na Espanha, foi fundador e primeiro prior da cartucha de Le Reposoir, na Suíça. A pedido de Santo Anselmo, superior geral, iniciou o ramo feminino. Bem-aventurada do dia 25 de junho, Beata Doroteia de Montal. Doroteia de Montal era viúva, faleceu em 1394. Após a morte do marido, encerrou-se numa cela construída junto à parede da Catedral de Marienwerder, atual Polônia. Dedicou-se à oração e à penitência. Bem-aventurada do dia 25 de junho, a Beata Maria Lullier, virgem mártir, faleceu em 1794. Foi uma religiosa das Irmãs Hospitaleiras da Misericórdia. Maria Lullier foi decapitada em Laval, na França, durante a Revolução Francesa. Essa famigerada revolução que agiu muito mal contra os cristãos. E ela foi mártir por sua fidelidade à Igreja de Cristo Jesus e aos votos religiosos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora eu não entendi. Mas depois eu fui ver que os nãos de Deus foram a melhor coisa para a minha vida. Se fossem sims, eu não estaria mais aqui. Certamente não estaria. Obrigado, Deus, pelos seus nãos no passado. E alguns nãos no presente também. Respeitemos, então, acatemos qualquer resposta de Deus. Sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, então. Creia em Jesus como Deus. É uma premissa para conseguir a salvação, crer em Jesus como Deus. No mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador, Discernidor. Creia em Jesus como Deus, seja batizado, porque você espanta o pecado original, recebe o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se insere na Igreja de Cristo e não morra em pecado grave. Arrependa-se sempre dos seus pecados. E aí nos encontraremos na vida eterna, no juízo final, que não sabemos quando vai acontecer. Só Deus mesmo que sabe. Por isso temos que estar todos os dias preparados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog.